Olá, meus amores, aqui quem fala é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genara Viana. Eu estou falando com as turmas do 8º ano, 800 e 801, e nós vamos passear pela história, sinalizando alguns tópicos importantes do capítulo 6 ao capítulo 9. Então vamos lá? Bom, a colonização da América pela Espanha, iniciada no século XV, consolidou-se rapidamente e em poucas décadas os espanhóis já dominavam grande parte do continente americano. Mas como estava formada essa sociedade neste período? Nós vamos ver então que a sociedade espanhola estava organizada a partir do século XVIII da seguinte forma: era uma sociedade estamental dividida em 4 grupos principais: chapetones, crioulos, mestiços e um grande número de indígenas e africanos escravizados. Isso vai criar então uma sociedade desigual, na qual os chapetones estavam no topo e tinha o controle político dos territórios coloniais, e os crioulos eram a elite econômica. E ao mesmo tempo, grande parte da sociedade era explorada para produzir as riquezas coloniais. Pois bem, tenho também que falar sobre a Revolução no Haiti, ou seja, a Revolução ou Rebelião Haitiana. Mas o que foi? Bom, foi uma rebelião de escravos e negros libertos que aconteceu na colônia francesa de São Domingos, levando à proclamação da independência em 1804 e acabando de vez com a escravidão. A antiga colônia francesa, agora também chamada de Haiti, passou a ser controlada pelos africanos que ali viviam. Falando então da independência da América Espanhola e da independência do Brasil, eu quero fazer um tópico importante para vocês, gente. Qual é essa diferença entre a independência da América Espanhola e a independência do Brasil? Bom, gente, foi o modelo político adotado. Por quê? Haja visto que na América Espanhola predominou o modelo republicano, enquanto no Brasil adotou-se o modelo monárquico. Bom, já que estou falando do Brasil, vou falar também das revoltas coloniais, esses movimentos que aconteceram durante o Brasil colônia. Nós tivemos 2 grandes movimentos, que foram a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, também conhecida como a Conjuração ou Revolução dos Alfaiates. Vamos ver o seguinte, vamos comparar essa Conjuração Mineira com a Conjuração dos Alfaiates. Vamos lá? Bom, vamos falar primeiro sobre a Conjuração Mineira, que, é claro, acontece em Minas Gerais e teve como motivação a política e a economia, e como fonte de inspiração a Revolução Americana. E quem foram seus principais participantes? Foram membros da elite, intelectuais, religiosos e proprietários de terra. Já a Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, também como era conhecida, acontece, é claro, na Bahia. E essa motivação foi especificamente social. E como fonte de inspiração, eles tiveram a Revolução Francesa. E quem eram os participantes? Bom, foram principalmente os membros das camadas mais baixas, como artesãos militares de baixa patente e daí por diante. Pois bem, gente, já que eu estou falando de insatisfação e de descontentamento, eu vou falar também sobre a insurreição pernambucana. O descontentamento era tão grande que em Pernambuco, em 1817, a população chegou a pegar em armas em protesto pelo domínio português e em defesa de um projeto republicano. Então, esse movimento, infelizmente, foi reprimido, mas nós não podemos deixar de falar sobre esse movimento que aconteceu na história do Brasil. Outra
tenho que citar, já que eu estou falando do Brasil. Quando a família real veio para o Brasil, ela vai provocar diversas mudanças. Não houve só uma insatisfação, houveram também coisas boas no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Rio de Janeiro vai passar por grandes reformas urbanísticas que ampliaram o espaço da cidade, a quantidade de habitantes e de habitações. Também realizaram diversas melhorias, como abertura e alargamento das ruas, construção de praças, criação de instituições, por exemplo, como o Banco do Brasil, a Biblioteca, o Jardim Botânico e daí por diante. Mas nós não podemos deixar de falar sobre Dom Pedro I e a Constituição do Brasil em 1824, porque após ser proclamado como imperador, Dom Pedro I deu início então à organização do Estado brasileiro e ele criou então a Constituição. Dom Pedro I e a Constituição de 1824, pois após a emancipação política do Brasil, instaurou-se o quê? O Império. Em 1824, ele vai fazer o quê? A primeira Constituição outorgada vai nascer então no Brasil. Sobre essa Constituição, o que eu posso falar sobre ela? Uma das mais importantes itens da Constituição foi o seguinte: ela vai instituir o voto censitário, que determinava a renda do eleitor. Então, gente, nós fizemos um passeio histórico, né, dentro da história dos capítulos 6 ao capítulo 9, sinalizando então que vocês têm que estudar esses capítulos.